Queridos alunos do curso de Confissão de Fé de Westminster, tudo bem com vocês? Santos irmãos, nós recebemos algumas perguntas nos 2 domingos anteriores, tentamos responder algumas seguem em aberto e o nosso propósito agora com esse pequeno vídeo é falar sobre alguma delas e não exaurir o assunto, mas dar-lhes ferramentas para que vocês também possam estar completando suas respostas, procurando, né? Porque a função do professor, ao meu ver, não é realmente entregar tudo pronto, mas é conduzir a pessoa no conhecimento, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui algumas perguntas que foram enviadas. A primeira pergunta aqui que nós recebemos é: em que momento se reuniram os 66 livros que nós temos hoje no cânon, Antigo e Novo Testamento? Como é que se chegou a esses 66 livros? 39 livros do Antigo e 27 do Novo. Bom, nós não temos assim uma resposta precisa para dizer em tal data, em tal momento, isso daqui tornou-se oficial. Como nós dizemos, essa questão foi passada mais por tradição e aceitação da igreja do que por algum concílio. Nós vamos ver daqui a pouquinho, quando eu for falar sobre 3 concílios em específico, que isso foi tratado, foi tentado ali fazer realmente uma escolha dos livros que deveriam ser considerados inspirados, mas isso continuou de forma contraditória durante muito tempo. Então, o que nós temos hoje realmente é aquilo que foi aceito pela igreja, aquilo que foi realmente recebido pelos irmãos e que contém todas aquelas questões de harmonia, é, de veracidade, de textos e mais textos, manuscritos que também foram escritos, que trazem essa questão da veracidade, da autenticidade daquilo que nós temos, tá bom? Então, nós não temos como precisar realmente uma data para quando isso aconteceu. Vários concílios trataram a esse respeito, mas quando esses concílios foram tratar a esse respeito, essas escrituras que nós temos em mãos, elas já haviam sido aceitas pela igreja como inspiradas. A segunda pergunta é com relação à questão dos não alcançados, né? Nós tratamos na nossa aula a respeito da revelação da natureza, né? A revelação de Deus que se encontra pela criação, observando o que está escrito em vários textos, principalmente no Salmo de número 19, que fala sobre os céus e a obra da criação declarar, né, a glória de Deus, essa declaração revelatória. E a nossa confissão de fé, ela acredita que esta revelação trazida pela criação não é suficiente para trazer salvação ao homem. E a pergunta foi: e com relação aos povos originários, com relação aos indígenas, etc., 1500 anos, será que o Senhor Deus não poderia ter se revelado a esses povos e trazer-lhes o conhecimento de Jesus, trazer-lhes o conhecimento da salvação? Bom, a confissão de fé ela não se abre a essa possibilidade e eu particularmente também não. Eu acredito assim por causa do texto que se encontra no livro de Atos, Atos no capítulo 10, que vai falar a respeito de Cornélio e sua família. Cornélio era um homem muito temente a Deus, dava esmolas, e ele teve um sonho. Nesse sonho ele teve ali um sonho e tal, e naquele sonho, naquela visão, lhe foi dito: manda buscar Simão, que está na casa de Simão Curtidor, e ele vai te fazer entender o que você viu. Então foi preciso vir um apóstolo, um irmão, um crente, um salvo, e foi até a casa de Cornélio e explicou a Cornélio o que ele acabou de ver. Então esse é o nosso entendimento, que mesmo que o Senhor Jesus tenha aparecido em sonhos para pessoas, como ele faz até os dias de hoje, nós temos inúmeros relatos no mundo muçulmano e etc., ainda que isso aconteça, nestes mesmos sonhos, a orientação que esses ditos irmãos falam em seus testemunhos é que eles devem procurar um pastor, um missionário, devem procurar uma pessoa para que lhes explique o que eles acabaram de receber como revelação.
Então, por isso que eu acredito que, mesmo que eles tenham sonhado com o próprio momento da crucificação, se não houvesse alguém ali para lhes explicar, né, realmente essa questão não poderia ser aplicada. Nós vemos também no texto de Atos capítulo 8, quando fala a respeito do eunuco, né, que ele está ali lendo o profeta Isaías, ele está lendo uma passagem dizendo com relação ao Messias, e ali Filipe, naquela conversa, o eunuco diz, olha, o Filipe pergunta para ele, não, você está entendendo o que você lê? E ele falou, olha, como é que eu posso entender se ninguém me ensinar? Né? Então Filipe ali o ensina, o explica, o Espírito Santo aplica a fé no coração daquele homem, e a partir daquele momento aquele homem tem condições de responder, né, é, a, ao, ao chamado, né, a esta vocação eficaz e irresistível da parte do Senhor. Próximo pergunta fala sobre os livros apócrifos. Aí o pessoal perguntou assim: os livros apócrifos servem para crescimento espiritual, mesmo não sendo inspirados? Olha, gente, eu sou da opinião, essa daqui é uma opinião, né? Eu sou da opinião que a graça de Deus, a graça comum, ela se derrama sobre todos os homens e ela se revela a todos os homens, de todas as formas possíveis. Então, nós enxergamos a mão de Deus e a graça de Deus em várias coisas que não sejam na Escritura, na Bíblia. Então, nós enxergamos a graça de Deus ah, em produções artísticas, nós enxergamos a graça de Deus numa boa literatura, nós enxergamos a graça de Deus em tudo isso, tá? Então, eu vejo graça de Deus nessas coisas. Eles não têm peso inspirativo, eles não são inspirados. Uma música, um quadro bem pintado, não é inspirado, não tem autenticidade apostólica, essa coisa toda, porém, eu consigo sim ser edificado e louvar a Deus através dessas manifestações que são fruto da graça comum. Tá? Então, os apócrifos podem servir? Bom, eu acredito que sim, mas põe aí uns 2 filtros a mais nos ouvidos, nos olhos e no coração. Tá? Próxima pergunta fala sobre as histórias dos reis de Israel e Judá, que aparecem, né, nos escritos de crônicas e etc. E os demais atos deste rei, porventura, não se encontram no livro de história dos reis de Israel e Judá. Seria este mais um livro? Provavelmente, provavelmente. Nós temos vários outros livros que tratam a respeito das histórias dos reis de Israel e de Judá, mas na nossa escritura, como inspirados, nós temos os 2 livros de crônicas, os 2 livros dos reis, e também os 2 livros de Samuel. Esses são os livros que nós encontramos falando a respeito da história dos reis de Israel e Judá. Próxima pergunta fala sobre frases entre parênteses na Bíblia. Por que existem frases entre parênteses na Bíblia? Né? Bom, existem para facilitar o nosso entendimento. Se você pegar o texto grego e você for ler ele de forma levando em consideração, por exemplo, a equivalência formal, que traduz realmente ipsis literis do texto original, nós vamos ver que às vezes falta ali um artigo, falta ali uma palavra para dar entendimento. Né? Eu fui buscar água para beber hoje à tarde. Então, às vezes no texto grego está eu fui buscar água hoje à tarde. Não está declarado ali que é para beber, mas pelo contexto se entende que aquilo ali é água para beber. Então, para facilitar o entendimento, é colocado essas coisas, essas partículas, né, para facilitar o entendimento, apenas. Não muda, não muda a questão do entendimento, não muda a questão do significado, não muda o propósito. Né, aquela questão de Apocalipse que fala aquele que retirar ou colocar uma letra, né, será culpado, será tal.
Gente, aquilo ali é deturpação, tá? Quando há deturpação, tá bom? E aquela deturpação não é apenas a pessoa na hora que está traduzindo o original e está traduzindo para uma outra língua, um vernáculo, e vai acrescentar ali uma palavra. Não é só isso, é também aquelas pessoas que expõem de forma errada a escritura e que acrescentam à escritura palavras que ela não ensina. Então, eu não minimizo aquilo que está em Apocalipse 22, pelo contrário, eu potencializo e incluo ali também pregadores e ensinadores que não ensinam segundo a sã doutrina, tá bom? Próxima pergunta que nós recebemos é a questão de Paulo, né? Paulo, quando está falando ali aos Coríntios, no capítulo 7, Paulo tem horas que ele fala assim, olha, agora fala o Senhor e não eu. Aí daqui a pouco ele diz, agora falo eu, não o Senhor. O que é que Paulo está querendo dizer ali? Será que Paulo está dizendo que ele tem a palavra dele? Será que não é tão inspirada? E como é que fica Timóteo, né, no capítulo 3, falando a respeito de toda a escritura é inspirada, segundo Timóteo? Gente, vamos pelo contexto. Lembram que a Bíblia explica a própria Bíblia? Pois bem, aquilo que Paulo está fazendo ali, Paulo está pegando ensinos de Cristo, que Cristo ensinou explicitamente. Ele está dizendo, olha, isso daqui quem disse foi Jesus. E aí ele fala o que Jesus ensinou. Aí ele pega isso e diz, agora não é o que Jesus disse, agora é o que eu estou dizendo. Vocês entenderam? Ele não está desfazendo nem de uma coisa nem de outra. Pelo contrário, ele está corroborando com uma e dando autoridade à outra. Então, quando ele fala isso, falo eu, não o Senhor, ele está dizendo, Jesus não ensinou isso, mas eu, como apóstolo, eu estou lhes ensinando. E ele tem esta carga de autoridade para fazer isso, tá? E é inspirado também da mesma forma. E por fim, foi enviada uma pergunta um pouco mais histórica, falando a respeito de 3 concílios, né? O concílio de Trento, o concílio de Hipona e o concílio de Cartago. Bom, falar desses 3 concílios, nós estamos falando de 3 concílios que têm aí um hiato histórico de mais de 1000 anos. Né? O concílio de Trento é o concílio que foi convocado pelo Papa após a questão da reforma protestante, aquela coisa toda. Então o Papa ele convoca o concílio de Trento, né, para tentar estancar o que estava acontecendo, que não conseguiu. Né? O concílio de Trento foi mais um fracasso da Igreja Católica Romana. Além de reconhecer que estava errado com relação às indulgências, etc., eles não conseguiram estancar toda a questão da reforma protestante. Os concílios de Hipona e de Cartago são concílios realizados, acontecidos nos primeiros séculos da Igreja, a partir do ano 300 e etc., até o ano 400. Esses 2 concílios também se preocupam em enfatizar algumas coisas, mas a principal preocupação desses concílios não é com relação ao cânon, mas sim a pessoa de Jesus e algumas heresias que estavam surgindo ali. Então nós vamos ver uma preocupação maior desses concílios a respeito da pessoa de Jesus e não para falar a respeito de cânon bíblico. É claro que nesses concílios é falado a respeito do cânon bíblico, mas não de forma assim, nós vamos nos reunir para falar a respeito desse assunto. Tá? Então, eles têm listas, tá? Listas que trazem a respeito dos livros inspirados, livros canônicos, mas esses 2 concílios, principalmente o concílio de Hipona e o concílio de Cartago, não são concílios ecumênicos. Então eles não reúnem realmente a representatividade da coletividade cristã. Eles se reúnem ali e definem algumas coisas, mas não tem tanto peso assim como um concílio realmente que reúna todas as vertentes do pensamento cristão. Tá? Então, eles trabalham a respeito do cânon, falam a respeito do cânon, trazem listas, que são listas, algumas pessoas dizem que são listas diferentes, outros dizem não, na verdade, quando ele fala de 1º e 2º Esdras, ele está falando de um livro só. Aí um outro historiador diz, não, não é um livro só não, são 2 livros diferentes, não tem só 2, tem o 3º Esdras e o 4º Esdras. Enfim, é uma discussão histórica
travada aí nesse campo histórico. Agradeço a pergunta, uma pergunta inteligente, mas que a gente precisa demorar um pouquinho mais para falar sobre isso. E aí a gente ia ter que falar a respeito do contexto, dos concílios, tanto de Cartago quanto de Hipona. Inclusive Agostinho participa desse concílio, é interessantíssimo, né? E também do Concílio de Trento, que é chamado Concílio da Contra-Reforma, para nós nos acharmos aí, podermos tirar algumas conclusões maiores, tá bom? E eu não quero que esse vídeo demore tanto, quero que esse vídeo fique aí nesses 15 minutos que nós viemos até aqui. Então, gente, Deus abençoe, e domingo nós vamos falar sobre a Trindade, permitindo o Senhor. Um abraço.